Quando nós lemos e terminamos de ler o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nós deixamos os filhos de Israel, ou os israelitas, muito bem no Egito. Mas as coisas mudam. É importante termos em mente que há um longo período entre o final de Gênesis e o começo de Êxodo. 3 séculos. Foi em 1876 a.C. que Jacó saiu de Canaã e entrou no Egito. Ele levava os seguintes filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Áser. Seguiram juntos as suas noras e os seus netos, num total de 70 pessoas. José e sua família já se encontravam no Egito. Passado o tempo, José morreu. Morreram também os seus irmãos e depois os seus filhos e netos. Enquanto estiveram no Egito, todos os israelitas foram fecundos, tendo muitos filhos. Eles se multiplicaram e se fortaleceram, espalhando-se por todo o país. Decorridos 3 séculos, um faraó que não conhecia a história de José assumiu o poder. Preocupado, o novo faraó dirigiu-se ao povo egípcio com as seguintes palavras: o povo de Israel se tornou muito numeroso e muito forte. Temos que nos cuidar. Vamos agir enquanto é tempo, antes que se multiplique ainda mais. Do contrário, quando formos atacados, ele vai se juntar ao inimigo, lutar contra nós, libertar-se e deixar o nosso país. Em seguida, o faraó determinou que os israelitas, já conhecidos como povo de Israel, fossem submetidos a trabalhos forçados. Para tanto, recebiam tarefas difíceis de executar e eram vigiados de perto por capatazes. Foi nessa condição que construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde ficavam os celeiros dos produtos agrícolas do Egito. A decisão gerou ainda mais angústia às autoridades egípcias, porque quanto mais eram afligidos, os israelitas mais cresciam e mais se espalhavam. A solução que encontraram foi escravizar o povo de Israel, o que fizeram com muita crueldade. Os agora escravos eram brutalmente obrigados a preparar o barro, fabricar os tijolos e cuidar da lavoura. Entre os hebreus, como também eram chamados os israelitas, havia 2 mulheres encarregadas dos partos. Os seus nomes eram Sifrá e Puá. Elas receberam a seguinte ordem emitida pelo faraó: determino que as parteiras das mulheres hebreias verifiquem, logo após o nascimento, o sexo do bebê. Se for menino, tem que ser morto. Só as meninas podem continuar vivas. As parteiras, porém, por amarem ao Deus eterno, desobedeceram a ordem real e permitiram que os meninos também sobrevivessem. Elas foram denunciadas. No julgamento, o faraó lhes perguntou: por que vocês têm deixado que os meninos vivam? Sifrá e Puá responderam: a razão é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. De fato, somos chamados para o parto das hebreias, mas quando chegamos, os bebês já nasceram. As mães são muito fortes. O Deus eterno foi generoso com as parteiras e fez com que também fossem fecundas e tivessem muitos filhos. Enquanto isso, o povo de Israel crescia cada vez mais. O faraó não desistiu e baixou outra ordem: todos os meninos devem ser jogados no rio Nilo para que morram.
quanto às meninas, deixem-nas em paz. A história continua um pouco mais adiante no capítulo 2, versos 1 a 10. Os hebreus continuavam a se casar e ter filhos. Um deles, que descendia de Levi, filho de Jacó, se casou com uma mulher também descendente de Levi. O nome dele era Anrão. A mulher, que se chamava Joquebede, ficou grávida e teve um menino muito bonito, nascido em 1526 a.C. Por 3 meses a mãe conseguiu escondê-lo. Depois isso se tornou impossível. Na tentativa de salvá-lo, Joquebede pegou um cesto feito de folhas secas de papiro e impermeabilizou com resina de piche. Depois levou e deixou o menino dentro do cesto à margem do rio Nilo. Miriam, a irmã do bebê, ficou observando de longe para ver o que iria acontecer com ele. O fato é, as coisas mudam. Na minha vida, as coisas mudam. Na sua vida, as coisas mudam. A fome mudou o local de moradia dos filhos de Jacó, que tiveram que sair de Canaã e migrar para o Egito. A política mudou o modo como os israelitas eram tratados no Egito, de migrantes queridos um dia a migrantes rejeitados e oprimidos depois. José, o herói, aquele sobre quem Faraó disse que tudo que ele fizesse era como se o próprio Faraó fizesse, morreu e foi esquecido. As coisas mudam. Nós nos sentimos mais confortáveis quando as coisas não mudam. Quando você liga a televisão e naquele horário combinado, o programa acontece. Quando você vem para o culto na igreja, na hora combinada, e na hora combinada o culto acontece. Por exemplo, quando você está cheio de saúde e acorda com a dor de cabeça e tem que ir para o hospital. Quando o seu empregador, por alguma razão, dispensa você. Um amigo que parecia realmente amigo se afastou de você por uma questão A ou B. As coisas mudam. O que fazemos quando as coisas mudam? Elas mudam. Isso é fato. E o que fazemos quando elas mudam? O que fez Jacó quando soube que havia comida no Egito? Mandou os seus filhos e depois ele mesmo foi para lá. Decisão muito difícil, porque aquela terra em que vivia Canaã tinha sido prometida a Abraão. Nessa terra, Isaac fez fortuna. Mas agora, a fome graçava em Canaã. As coisas mudam. E lá foi Jacó, com mais 69, para o Egito, porque as coisas mudaram. O que fez Joquebede quando seu bebê foi condenado à morte pelo faraó? Ela arriscou a sua vida para salvar o seu menininho. O que fizeram as parteiras quando foram forçadas a praticar infanticídio em massa? Arriscaram ao desobedecer, depois foram honradas. O que seria dos descendentes de Jacó se ele e eles não fossem para o Egito?
humanamente falando, a fome os apagaria da história. O que seria de Moisés se a sua mãe, Joquebede, não arriscasse a própria pele para salvá-lo? Morreria. E o que seria das parteiras Sifrá e Puá se obedecessem ao faraó? Não seriam abençoadas com grandes famílias, honradas que foram pelo Deus eterno. Eu e você somos convidados, diante dessas realidades bíblicas, a visitar a nossa própria história. Por exemplo, onde começou a nossa história de fé? Para alguns, aqui agora entre nós, a história de fé começou quando, nesta igreja aqui, ouviram e compreenderam o que é a graça de Deus. Alguns, portanto, há semanas ou meses, alguns poucos anos, deram início à sua história de fé. Outros, é uma história mais antiga. Pastor Samir, por exemplo, pode contar a sua história de fé desde os seus avós, bisavós. Alguém aqui pode contar a sua história de fé cristã como iniciada pelos bisavós? Há mais alguém aqui além do Samir? Não é? E alguns outros, como é o meu caso, minha história de fé começou com os meus avós. Quantos aqui a sua história de fé começou com seus avós? A enquete acabou, porque se eu perguntar pelos pais, vai ser um número muito significativo. Mas eu vou perguntar então. Quantos aqui tiveram a sua história de fé iniciada com os seus pais? Agora, quantos aqui são os iniciadores de sua própria história de fé? Temos aí um bom retrato, muito obrigado. Então, a história de Moisés começou, em certo sentido, com Joquebede. Mas a história de Joquebede começou muito antes, séculos antes, com Abraão. Por isso eu posso dizer que a história de José, que lemos no final de Gênesis, a partir do capítulo 37, começou em Ur, onde Abraão morava. E de lá foi chamado para ir a Canaã, muitos séculos depois. Quis só chamar a atenção para o fato, positivo às vezes, negativo outras, de que as coisas mudam. O que fazer quando em nossas vidas as coisas mudam? Eu tenho a mais completa convicção de que todos os registros que Deus inspirou para estarem na palavra dele, a que chamamos Bíblia, conquanto sejam história, também são testemunhos para nós. Inclusive Levítico. Não são apenas histórias do passado. Eu estou lidando agora em Levítico com uma questão que é a questão de uma doença, que as traduções desde Jerônimo trazem lepra. Palavra totalmente abolida já no vocabulário científico mundial por hanseníase. Mas quando você lê as descrições dessa, aspas, lepra, não se encaixam no diagnóstico de hanseníase.
praticamente todos os autores, não sei se o pastor Valtair, dizem que o que Levítico está tratando é da pureza ritual. E eu discordo de modo absoluto. Para que esse texto bíblico faça sentido para nós, e faz, em todas as épocas, nós temos que entender que está se tratando ali de saúde pública. E aí as coisas se encaixam perfeitamente. É muito interessante, eu não posso me alongar aqui, não é o meu propósito, que o isolamento ou o tratamento devia durar 7 dias. E quando você vai tomar um certo remédio, lá está escrito, não tome mais do que 7 dias. Porque o benefício pode vir a ser um malefício. Estou dizendo então que a Bíblia toda, até Levítico, aqui eu falei de 13 e 14, quando nos instrui a Bíblia sobre questões que aparentemente são só do passado, inoculam em nossas almas princípios que são eternos. A nossa tarefa é arrancar dessas histórias os princípios eternos. É o que quero dizer agora, bem rapidamente. Respondendo a seguinte pergunta: o que devemos fazer quando as coisas mudam? Primeiro, quando as coisas mudam, não adianta ficarmos com saudades do passado. É muito interessante que o povo, quando ia reclamar por estar no deserto, dizia assim: os pepinos do Egito. Eu usei pepino de propósito, porque é uma palavra que tem uma dúbia significação para nós, né? Pepino é algo que se come, eu até como pepino, mas é também uma situação difícil, como um abacaxi a ser descascado. As metáforas do nosso dia a dia. Mas, será que pepino realmente era bom? Será que quando eles comiam o pepino no Egito, era realmente delicioso? Será que todos comiam pepino? Porque alguns aqui não comem pepino, detestam pepino. Talvez alguns amem pepino. Eu gosto sobretudo daquele pepino cortadinho, na conserva, meio agridoce. Aquele é delicioso. O outro a gente come, mas aquele é delicioso. Estou apenas brincando que a gente, quando começa a ficar com saudosismo, começa a imaginar um tempo que nunca existiu. Eu me recordo, por exemplo, que a gemada na casa da minha avó era simplesmente maravilhosa. Quantas gemadas eu tomei? A impressão que eu tenho é que eu tomava gemada todos os dias. A minha infância projeta isso, mas na verdade talvez umas 2 ou 3. É isso que temos que ter em mente. Eu vou dizer algo aqui que alguns não apreciarão ouvir, mas eu preciso dizer. A minha experiência espiritual, ou os momentos mais elevados da minha experiência espiritual, estão ligados aos hinos antigos e uns poucos dos hinos novos, a maioria dos hinos antigos. Esses hinos me conectam, mas eu não posso esperar nem desejar que esses hinos conectem as novas gerações. É essa parte que eu sei que alguns não gostariam de ouvir. É muito comum em nosso chat, quando cultos e os louvores sempre são transmitidos, é a pessoa dizer: que saudade que eu tenho dos hinos antigos. Eu não tenho saudade dos hinos antigos. Mas reconheço que meus altos momentos espirituais, eu vou mencionar um, foi com o hino antigo. Mas eu sou antigo. E eles não conectam mais as novas gerações. Um dos momentos mais elevados da minha experiência espiritual, narrei aqui em outro momento,
Depois de ter lançado a Bíblia, Bíblia Sagrada Bom Dia, pela Sociedade Bíblica do Brasil, eu estava numa certa casa e me deitei no chão, e aí me veio uma música, a música da minha infância. Que doce voz tem meu Senhor. Aquilo gerou imensas conexões espirituais. Porque eu cantava esse hino lá quando eu tinha 8 anos de idade, achando que um dia eu seria um cantor. Que até faria dupla com o pastor Alceni. Nunca esse hino deixou de me inspirar. E ali eu fui percebendo que aquilo que eu cantei se realizava agora na publicação daquela Bíblia devocional. Foi um momento assim inesquecível, extasiante de fé, de crescimento espiritual. Mas certamente eu tenho também momentos outros com músicas mais novas. As novas gerações terão as suas canções. É disso que estou falando para afirmar que as coisas mudam. Não adianta termos saudade das belezas que hoje não mais encantam, mas nos encantaram. Às vezes você vê um filme que você amou há muitos anos, você diz assim, eu gostava disso? Você se apaixonou por aquele filme, por aquele ator, por aquela atriz. Naquele momento da sua vida, aquilo foi o máximo, mas as coisas mudam. E eu quero dizer que é muito bom que as coisas mudem. Porque quando elas mudam, nós crescemos. Segundo lugar, quando as coisas mudam, nós temos que mudar. Se o alimento está no Egito, nós temos que ir para o Egito. Nós temos que ir para onde o Deus eterno nos mandar. E talvez Ele nos mande sair de Ur. Então, o obediente Abraão sai de Ur com seu pai, a sua família, rumo a Canaã. E rapidinho chegaram lá, certo ou errado? Em Canaã, em Parã, Arã, tiveram que se fixar por alguma razão que nós não sabemos. E ali houve uma grande tragédia pessoal. O irmão dele, também chamado Arã, morreu. Ficou um sobrinho, Ló, que ele teve que cuidar. Observe, Deus me chamou para ir para Canaã. É linha reta. Mas tem a morte, tem a aflição, tem o sofrimento. As coisas mudam. Quando as coisas mudam, podemos ficar cheios de saudade, firmes onde estamos. Ou podemos mudar. Quando as coisas mudam, em terceiro lugar, nós temos que lutar como Joquebede e Miriam, ou resistir como Sifrá e Puá. Observem que temos aqui duas realidades. As coisas mudaram, mas esses citados aqui, Joquebede, Miriam, Sifrá e Puá, não mudaram. Permaneceram firmes na sua fé. A fé não é para ser mudada. Mas para onde ela nos leva, não está mais sob nosso controle. E aqui eu volto a refletir um pouco sobre José. Eu fico pensando o que José pensou quando estava no poço em que os seus irmãos o jogaram. O que ia na cabeça dele? Eu, um filhinho de papai, eu que
tenho sempre roupas novas. Eu que meu pai já disse claramente que sou predileto dele. Olha onde eu estou. A Bíblia não diz, mas José foi sustentado por sua fé. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou continuar confiando no meu Deus. Quando estava na prisão, injustamente, sendo mais claro ainda, por ter feito o que era a coisa certa, ele foi para a prisão. Ele certamente pensou, eu não sei porque isso me aconteceu. Como é que eu posso ser punido por ter feito a coisa certa? Mas eu vou continuar confiando no meu Deus. Quando sozinho no Egito, com muita saudade dos seus irmãos, embora cruéis, mas seus irmãos, certamente ele pensou, eu um dia ainda vou vê-los. Permaneceu na sua fé. Eu sublimo agora um outro momento muito valioso, quando José, perto de morrer, só para registrar como mantinha a sua fé, Gênesis 50, 24 a 26, nós lemos. No fim de sua vida, José disse aos seus irmãos, em breve eu morrerei. Sei que Deus os abençoará. A fé, aí se mostrando. E os levará de volta à terra de Canaã. Terra que prometeu que pertenceria de vez aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Então fez um pedido, para que prometesse solenemente o seguinte, sei que Deus os abençoará, quando isso acontecer, levem daqui os meus restos mortais. Quando José morreu, aos 110 anos de idade, embalsamaram seu corpo e o sepultaram em uma tumba típica do Egito. Mas ele cria que seria levado para Canaã. Foi? Foi? É um momento magnífico da palavra de Deus. Foi. Séculos depois. Séculos depois. Aí nós lemos em Êxodo, então, 13, 18 a 19, que o Deus Eterno conduziu o povo em direção ao deserto, perto do Mar Vermelho. Os hebreus saíram do Egito caminhando de modo organizado. Moisés levou também os ossos de José, segundo a promessa que lhe foi feita solenemente após ter dito, sei que o Deus Eterno os abençoará. Quando isso acontecer, leve daqui os meus restos mortais. Esse pedido está registrado em Gênesis 50, 25, que eu acabei de ler agora. Hoje, no Momentos com Cristo, eu coloquei o pastor Alcenir numa dificuldade, mas ele se saiu maravilhosamente bem, tanto que vou citar agora. Eu perguntei ao Alcenir, se você fosse resumir numa só palavra a maior virtude de Abraão, qual seria? Ele disse, a fé. Resposta fácil essa. Aí eu perguntei, e se você fosse resumir isso na vida de Isaque? Ele deu uma engasgada. O que eu vou responder agora? Eu captei. Mas respondeu, a fé. E eu perguntei de novo, e Jacó? Se você fosse destacar qual a maior virtude de Jacó, ele disse, a fé. E José? Se você fosse destacar a maior virtude de José, qual seria? Eu penso que também é a fé. Eu falei tudo isso para falar que se tem uma marca que distingue José, é a fé. Porque Abraão teve aquela experiência luminosa em que Deus o chamou, vá Abraão, e José. Será que um anjo
chegou no poço e disse: José, vou levar você sair daqui? Será que ele estava deitado na carroça dos midianitas, lá olhando só para as estrelas ou para o céu? Deus disse: José, você vai ser grande no Egito? A Bíblia não registra isso. Mas no seu coração, quando as coisas mudavam, José crescia na sua fé mais e mais. A história de José, bem como de Joquebede, bem como de Poás, Sifrá, nos lembram que nós devemos lutar pelo futuro, não pelo passado. Por último, quando as coisas mudam, nós temos que viver na certeza de que o Deus eterno nos conduz, se nós desejamos. Mas isso não quer dizer que entre Ur e Canaã não esteja Harã. Que entre Canaã e o Egito não haja irmãos invejosos e raivosos. Que entre o Egito e o Egito não haja um faraó cruel. E entre o Egito e de novo Canaã não haja o Mar Vermelho. A fé, por isso voltou aos Hebreus com perfeição, diz, é a certeza das coisas que nós não vemos. É por isso que o apóstolo Paulo diz também que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Então, quando as coisas mudam, nós temos que pensar em que nós faremos. E quando as coisas mudam, nós temos que nos manter fiéis, não às coisas, mas ao Deus eterno. Quando nós lemos toda a história da Bíblia, nós encontramos Deus prometendo em Gênesis 3,16 que enviaria alguém que deceparia na cabeça a serpente. Aí vamos lendo a história. Nós vemos isso? Não. Não se fala mais no assunto, não se toca mais no assunto. Em Deuteronômio, Moisés diz: olha, vai ter um profeta maior do que eu. E nada mais diz. Os salmistas, já são do século VIII, diz que um dia vai ter um Salvador. E tem um homem extraordinário, fora do cabo, chamado Isaías, que descreve como será a vinda desse Salvador. Mas são textos isolados, num amontoado de 39 livros do Antigo Testamento. Há muitos anos, um homem escreveu um livro sobre o silêncio de Deus. De Maio, o nome dele. Eu debati com ele, quando ele veio aqui lançar o livro, há muitos anos isso. Aí ele diz que nós vamos experimentando na Bíblia um afastamento de Deus. Ele usou a expressão, um desaparecimento de Deus. Todo o seu ímpeto nos primeiros livros, depois Deus vai desaparecendo. Não leu a Bíblia. Porque Deus nunca esteve em silêncio, nunca esteve ausente e nunca esteve desaparecido. José mostra isso. As parteiras mostram isso. Joquebede mostra isso. José mostra isso. Quando as coisas mudam, não quer dizer que Deus tenha mudado, nem que esteja em silêncio ou que esteja desaparecido da face das nossas vidas. Quando as coisas mudam, divórcios, desempregos, outras difíceis situações,
nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e dizer, como vamos enfrentar? Joquebede ficou grávida. Não podia, mas ficou. Acontece. O bebê nasceu. Decreto, mate. Ela não aceitou. Não vinha de Deus. Vinha de alguém que se achava Deus. E ela diz, vou colocar num cesto, vou dar uma disfarçada aqui, vou colocar no rio, quem sabe alguém pegue. Não vai ser comigo, que eu vou criar, mas pelo menos não vai morrer. E o que é que Deus faz? Você conhece a história. Ela criou o menino como se fosse dela, e era. Embora a princesa egípcia não soubesse que era, mas Deus sabia que era. Deus está sempre em ação. Nos reveses da vida, Deus está em ação. Não que Ele tenha mandado o revés, mas Ele reverte o revés. Você sabe disso. Você já experimentou isso na sua vida. Todos nós experimentamos na nossa vida. Mas quando vem o revés, é como se ele fosse novo. Nós já conhecemos, já passamos por isso. E a Bíblia é profunda e perfeita nesse sentido. Eu e você temos que ter a fé que José teve. E viver na absoluta convicção de que o Deus eterno nos conduz, vírgula, se nós desejamos. Quando a gente, eu sei que eu tenho que terminar, mas quando a gente observa a história, já no livro de Êxodo, o que é que observamos ali? Diz a Bíblia que durante o dia, uma nuvem escura ia na frente. E durante a noite, aquela nuvem escura virava uma bola de fogo e ia conduzindo o povo. Eu diria, se eu estivesse lá, eu só cantaria músicas de louvor ao Deus eterno. Olha o que Ele está fazendo com a gente. Moisés cantou, até Miriam cantou, e outros poetas cantaram. Mas muitos disseram, eu não quero. Muitos tiveram que ser conduzidos à força para seguirem aquele caminho. Não queriam ser conduzidos, mesmo vendo a bola de fogo, a densidão da nuvem, noite e dia. Penso que Deus faz isso conosco, Ele nos conduz, mas eu sou cético. Isso é da Bíblia, não na minha vida. As coisas mudam, mas uma coisa não muda. Deus não muda. Ele continua no controle de todas as coisas. Não manda reveses, reafirmo, mas reverte pelo seu poder e amor os reveses. Meu desejo, querido irmão, querida irmã, é que você deseje, queira, ame ser guiado por Deus. Aí, na hora de tomar uma decisão, que às vezes nem dá tempo para orar, você saberá como fazer, porque Ele conduz você. Essa tem que ser a meta de cada um de nós. Eu sei que é a meta de muitos aqui, mas tem que ser a meta de cada um de nós. Porque as coisas mudam, mas Deus não muda. Se você olhar, quando acontece de um novo faraó surgir na história, foi ali que se criou a oportunidade de o povo sair do Egito. Se o povo vivesse na maciota, esqueceria
a promessa feita a Abraão. Mas a adversidade o fez, diz a Bíblia, desesperadamente orar. Diz Êxodo que Deus ouviu, chamou Moisés e disse: vai lá libertar o meu povo, porque a opressão de quem estão sendo vítimas chegou aos meus ouvidos. Desejo, irmão, irmã, então, que essa seja a verdade para a sua vida. Vamos então orar. Vamos cantar essa melodia que é uma oração. Sonda-me, ó Deus. Enquanto nós cantamos, eu também quero oferecer a oportunidade. Já mencionei aqui o nosso querido Jorge Eugênio Souto, cuidando da sua esposa já... Quantos? Já tem mais de 1 ano, 2 anos? Que você está cuidando da Lourdes? Quanto tempo já? 2 anos, né? E aqui outras pessoas também, não é? Por quem temos orado. E você que eu não sei a história, essa situação como a do Jorge, ou outra situação, você sabe. Então, quando nós cantamos, se você deseja colocar isso diante de Deus, eu lhe convido a vir aqui, eu e os demais pastores aqui estaremos, e vamos então orar por você. Queremos levar o seu problema ao Deus que não muda, embora as coisas tenham mudado.